Olá, boa noite a todos. Sábado, dia 12/9. Agora sim, oficial, vamos iniciar aí a nossa transmissão da nossa live de hoje, o Sensei Maruyama. A gente já acabou fazendo um teste com ele e agora oficialmente a gente está... Boa noite aos amigos, Simone, Emílio, Domingos. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, William. O William também está junto. Cris, Miriam. Olá, Miriam, boa noite. Sensei André, boa noite. Rubens. Tá lá, seu Vanderlei, boa noite. Alejandro, boa noite, Alejandro. Parabéns pelo material lá na revista lá. Grace, Sensei Maruyama logo estará com a gente. Vamos aguardar uma entrevista bem interessante hoje sobre a formação continuada dos instrutores. Paulo, boa noite. Muito boa noite, boa noite. Legal, daqui a pouco o Sensei já vai estar junto com a gente. Alexandre, boa noite. Alexandre Liquidato, doutor Alexandre de Aracaju. Estamos junto com a gente aqui aos poucos. Boa noite, doutor Alexandre. O Sensei Maruyama já logo vai estar com a gente. Agradeço a presença de todos os amigos. Logo o Sensei adentra aí a nossa conexão. A gente já tinha feito um teste antecipadamente. Hoje um assunto bem interessante, falar da formação continuada dos instrutores, uma visão que o Sensei Maruyama acredita que é importantíssimo, né, para o desenvolvimento dos instrutores, para não só o desenvolvimento técnico, né, mas como um todo. Então, um assunto bem interessante aí. A gente vai falar hoje à noite. Gustavo acabou de entrar também. Moisés está junto com a gente. Diego, boa noite, Diego. Obrigado pelo joinha. Peço aos amigos lá que curtam, né? Por favor, compartilhem esse material. Fica gravado também no IGTV, esse material depois, para todos acessarem aí. Dá um like pra gente no nosso canal aí no Instituto Tachibana de Aikido, sempre boas entrevistas, Dona Neuza. Também temos no YouTube, Instituto Tachibana de Aikido, onde esse material também fica gravado lá, tanto no Instagram como também no YouTube, esse material aí. Olá, boa noite, Dona Neuza. G-Red Dojo, Sensei Evandro, Carlos Falso também está com a gente, agora oficial. Sensei Maruyama logo já vai estar junto conosco também, já fazendo aí, já entrando... Opa, Sensei aí já fez a solicitação, vai aguardar. A gente já vai iniciar aí. 1 hora vai passar muito rápido, é muita informação e é legal. Então quem tiver suas dúvidas aí, manda pra gente que o Sensei já responde também. Boa noite, Sensei. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Ótimo, Sensei. Melhor ainda com o senhor, encurtando distância. Sem dúvida. A pandemia nos obriga a isso. Com certeza, Sensei. Olha, a gente que está distante fica com falta, né? Com saudade de estar junto com o senhor aí, de aprender, enfim, de compartilhar conhecimentos. E é uma oportunidade, e agradeço ao senhor, né, de estar junto conosco aí no sábado, para falar sobre um assunto interessante, né, que às vezes poucos falam, ou poucas organizações, não só trabalho técnico, né, mas o que seria essa formação continuada dos instrutores? Será que é só técnica que a gente tem que se aprimorar? Ou existe algo mais que um instrutor, um faixa preta, né? Então o Sensei hoje vai falar um pouco para a gente sobre a ideia dele, sobre a formação continuada. Bem, eu não sei se todos aqui conhecem o Sensei Maruyama, mas só apresentando, o Sensei Maruyama é faixa preta 7º Dan de Aikido, Aikikai, né? Fundador do Instituto Maruyama de Aikido em todo o Brasil e fora do país internacionalmente. Tendo um representante na Argentina, o Alejandro, que está junto com a gente, e o Sensei Felipe, de Salt Lake, nos Estados Unidos. Aí. Então, um grande prazer, Sensei. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Por favor, se tiver alguma dúvida, manda alguma pergunta. Eu estou com o computador aqui acompanhando e, se possível, né, que eu tenho que ajudar o Sensei aqui em termos de entender e fazer devolver algumas perguntas, na medida que a gente passa algumas perguntas para o Sensei. Sensei, por favor, peço que dê uma boa noite a todos aí, fala um pouquinho e logo em seguida a gente já começa as perguntas, por favor. Bom, boa noite a todos. Agradeço, Marcos, aí a oportunidade de falar mais um pouco sobre esse caminho que tanto amamos, né? E gostaria que essa oportunidade fosse entre nós, né?
que todo mundo que tivesse alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essa prática, que se manifestassem, ok? E eu pediria para a gente deixar os 15 minutos finais aí, Marcos, Tá bom, para que a Sensei. gente faça a resposta das dúvidas, dos questionamentos, ok? Então, obrigado a todos aí. Estou vendo bastante gente entrando aí, todos conhecidos, né? Então, vai ser um bate-papo bom. Vamos lá. Legal. Queria agradecer também ao Marlo da Cafeína da Terra. Ó, Marlon, seu café tá sempre com a gente aqui. O Marlon é um cara muito gente boa, de um coração gigante. Marlon, um abração aí e um cafezinho sempre vai bem, né, Sensei? O Sensei adora um cafezinho também. Eu estou com medo aqui também. Olha aí o Sensei também, hein? Marlon, cafezinho pro Sensei, hein, Marlon? O Sensei também quer um cafezinho daquele seu especial aí. Vamos mandar pro Sensei um cafezinho aí. Já conhecemos. É. Bem, vamos lá, não vamos perder muito tempo, porque hoje o assunto é interessantíssimo e acredito que o Sensei tem muito para explicar para a gente. Sensei, bem, fala para a gente essa ideia que o senhor criou, a gente já está, se eu não me engano, quase na 30ª edição, né, do FCI, perto disso daí, agora de minha cabeça não me lembro exatamente, mas fala para a gente, antes, né, de eu perguntar quais seriam os conhecimentos que são passados, enfim, o que é a formação continuada para faixas pretas e instrutores que o senhor desenvolveu, né? E passa uma visão geral para a gente, por favor. Deixa eu colocar aqui o fone de ouvido, que eu não estou escutando muito bem, Marcos. Ai, Sensei. Dá para me escutar bem, Marcos? Estou escutando bem, senhor. Tá bom, então vamos lá. É o seguinte. Desde que na época que eu treinava, assim que eu me tornei faixa preta, eu comecei a dar instruções para o pessoal, né? E desde essa época, e mais ainda, quando eu tive a oportunidade de conduzir uma turma lá na academia lá do professor Kawai, eu vi o pessoal sendo guindado à condição de instrutor, né? E acompanhei assim muitos faixas pretas que ficavam lá fazendo um estágio de acupuntura, de massagem shiatsu com o professor Kawai, e depois de 2 anos, 3 anos, eles eram designados para ir para outra cidade e difundir o Aikido, né? E eu sentia naquela época essa questão da responsabilidade de uma pessoa que começa a se graduar. Muito, né? E você sabe como é, né? A gente faz faculdade, estuda e está sempre se aperfeiçoando. E eu sentia desde aquela época que havia uma lacuna entre as técnicas que eram praticadas e uma formação mais completa de uma pessoa para dar treinamentos de Aikido. Né? Então, a competência dessa pessoa que começava a dar treino era exclusivamente em relação às técnicas, a como fazer o Ichikyon, Irimi, enfim. Ele era bastante guindado a treinar os movimentos que eram ensinados lá pelo professor Kawai e pelos instrutores em geral. E depois ele assumiu uma posição e eu senti que só isso não bastava. Né? Então, como todo mundo que faz uma faculdade, né, se propõe a dar aula, eu vi que era que poderia se acrescentar conhecimentos que seriam importantes para essas pessoas que assumem essa responsabilidade até hoje, né? Então, foi aí que quando nós nos desligamos lá da União Sul-Americana, começamos, e foi em 2004, eu tive essa intuição, né? Falei, não, peraí. As pessoas, para darem um treino de Aikido, para assumirem uma turma, ele tem que estar formado, ele tem que ter competência, não só no aspecto de aplicações de técnicas, mas
ter um conhecimento mais amplo exercendo esse papel de instrutor, né? Então, vou dar alguns exemplos assim, que são bem marcantes. Uma pessoa que se propõe a instruir, dar treinos de Aikido, ele tem que, inexoravelmente, ter parâmetros, conhecimentos sobre como funciona o corpo humano, né? E como são as técnicas diante desse corpo, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? E essa foi uma das coisas que bastante me incomodava, né? Porque eu via pessoas se lesionando assim, eu vi pessoas se lesionando no primeiro treino, né? Eu fui fazer um Maio Kemi e quebrou a clavícula no primeiro treino, o outro quebrou o pé no primeiro treino. Então, nossa, foram lesões que eu presenciei, que eu percebia que deveria haver um conhecimento mais assim, um pouquinho mais técnico dessa implicação. Porque, olha, presta atenção, então, eu sou formado em administração de empresa, certo? Então, teoricamente, eu tenho uma graduação, tal, pela USP, mas no transcorrer do meu curso eu tive noções de direito. Não sou advogado, mas eu tenho que conhecer o direito trabalhista, direito tributário, né? E alguns conhecimentos de estatística. Então, todo mundo que assume com seriedade uma proposta, ele não pode ficar conhecendo só aquilo que é específico da área dele. Ele tem que ter um conhecimento mais abrangente. Por exemplo, o Aikido é muito complexo, pelo fato de ter sido desenvolvido pelo nosso grão-mestre Morihei Ueshiba no Japão, né? Com uma cultura totalmente diferente, um país do outro lado do mundo, né? Com cultura, com etiquetas totalmente diferentes da de nós brasileiros aqui. Então, o porquê, a razão de cada etiqueta, de cada postura em cima do tatame, afinal se pratica o tempo todo, havia que o brasileiro deveria conhecer um pouquinho mais a fundo do que simplesmente falar onegai shimasu e arigatou gozaimasu. Então, a etiqueta oriental é muito mais complexa, não é assim uma coisa muito superficial. Tá? Então, perfeito. Essa é uma outra parte que eu acho que deveria ser bem conhecido. E a outra parte que é mais importante ainda é a filosofia do Aikido, o contexto filosófico e espiritual que está por trás da prática, né? Então, o Sensei, em todos os livros, em todas as manifestações escritas que nós temos ainda hoje, ele falava muito da questão filosófica, da questão da espiritualidade, né? Então, é preciso compreender melhor para poder explicar para um ocidental, para um iniciante, qual a real proposta do que está por trás do conteúdo filosófico, que é tão importante quanto a técnica. Então, eu quando saí em 2004, o meu maior dilema foi, porque todo esse conhecimento, era o professor Kikawai que passava, eu simplesmente, durante quase 20 anos, eu que fazia a tradução, né, do que o professor Kawai falava e transmitia para fazer a tradução para os alunos brasileiros. Então, eu percebi, quando saí, eu fiquei assim, muito preocupado em poder dar continuidade a essa questão filosófica do Aikido, né? Então, por felicidade, eu comecei a dei a sorte de encontrar um professor de japonês, professor Takimoto, que me acompanha já até ainda hoje, 2020, já 16 anos que eu aprendo com ele, estamos juntos. Então, há que se transmitir tudo essa complexidade, essa herança, né? Esse legado doutrinário que é muito importante para quem se propõe a treinar Aikido, para nós ocidentais. Isso, entre outras coisas. Resumindo, são esses três pontos. É interessante a fala do senhor, né? E assim, ó, quando o Sensei Fernando, que assumia aqui em Joinville, ele saiu e eu acabei assumindo os treinos, né? Isso foi em 2000, 2001, eu era faixa azul
e não tinha muito conhecimento. Ele dava aula na Associação Colón de Judô, onde abriu as portas para o Aikido. Só que os dois professores de judô eram professores de educação física. E eles me incentivavam: Marcos, você tem que fazer uma faculdade de educação física, porque você é um professor que ensina movimento humano. Então, às vezes, muitas pessoas dão o treino e não têm a mínima noção sobre o corpo humano, né? O senhor estava falando ali sobre o corpo humano. Então, só relatando ao sensei que foi muito pertinente falar isso, por exemplo, assim, ó, às vezes a gente vê muita gente fazendo Ichikyo forte, né? E às vezes, se a pessoa faz isso no iniciante e ela não conhece sobre o corpo humano, ela vai gerar uma lesão na bursa ou uma lesão ligamentar de fazer aquele Ichikyo forte. Ah, porque o Aikido é uma arte marcial, tem que ser eficiente, mas espera aí, se o corpo da pessoa não está preparado, é um iniciante que não sabe para onde cair ou onde que tem que fazer, é uma lesão por pequenos impactos que lá na frente vai dar um processo inflamatório, né, sensei? Exatamente. Então, essa é a questão. Esse tipo de conhecimento que o sensei está falando sobre o corpo humano é importantíssimo, como também sobre as etiquetas. Então, muito professores de Aikido falam das etiquetas, mas eles, quando se filiam ao mestre, não quer ouvir o mestre. Ele quer aprender o mestre, o conhecimento do mestre, mas não quer ter lá a lealdade. Ou quando o mestre fala, ele seguir que o mestre fala: peraí, a etiqueta ela está parcial, só é interessante quando eu vou lá buscar o conhecimento. Não é bem assim. Então, entender a etiqueta de uma cultura que não é a nossa ocidental é de suma importância. E aí que o sensei fala constantemente, né, sensei? Só estou dando alguns pontos que às vezes a gente ensina para os alunos, mas nós temos que ter humildade. E será que eu estou fazendo isso? Será que mesmo eu sendo o segundo dan, terceiro dan, quarto dan, seja lá, será que eu estou praticando esses conceitos que eu ensino para os meus alunos? Isso é importantíssimo. Então, o sensei vai falar sobre isso, né, sensei? Eu queria falar primeiro essa questão, complementar um pouquinho mais, essa questão do saber sobre o corpo humano. Eu vou citar um exemplo bem prático. Vamos supor que você está na sua academia como instrutor ou como faixa preta, né? Então, se aproxima uma pessoa que quer conhecer o Aikido, vem no dojo e tal, vem visitar, e ele pega e pergunta assim: olha, eu tenho uma dor no joelho aqui, será que eu posso praticar Aikido? Eu tenho um probleminha na coluna aqui, será que eu posso... Será que não vai prejudicar essa dor que eu tenho na coluna? Isso falando assim de lesões assim lesões crônicas que a gente ouve falar, né? Então eu vejo a seguinte reação, as duas reações. Se o instrutor ou faixa preta não conhece nada, certo? E ele não quer assumir a responsabilidade de dizer para uma pessoa treinar Aikido com o risco de agravar a lesão, ele pode falar assim: não, vai procurar um médico, certo? É uma resposta comum. Ou então ele pode falar assim: não vai fazer mal, certo? Mas ele faz essa afirmativa assim, como é que diz, inadvertidamente. Porque dependendo da lesão que a pessoa tenha, seja uma lesão crônica, né, nem é recomendável que ele faça nenhum movimento, né? Então, o que a gente tem no FCI? Um médico ortopedista que vem e explica quais são as características, o que uma pessoa pode fazer, que tipo de lesão que a pessoa tem, e não é recomendável que treine Aikido, né? Então, o Dr. Alexandre nos explicou de uma forma clara, assim, sem entrar em minúcias de como que é a conformação de um ligamento, ou como o tendão do ligamento do joelho se amarra, tal. Mas ele deu essa recomendação: ó, se a pessoa estiver com dor, ele tem que resolver primeiro esse problema crônico dele, né? Para depois outras questões que o Dr. Alexandre explicou, né? Se a pessoa tem algum tipo de lesão em algum lugar, até onde ele pode começar a treinar, né? E em que circunstâncias ele deve interromper o treinamento. Porque, e olha só, esse responsável,
ele não pode simplesmente falar assim, para se isentar de responsabilidade, fala assim, não, vai procurar um médico. Tá? Não pode fazer isso. Por quê? Porque os médicos não conhecem o Aikido. E provavelmente o Aikido, o médico vai falar assim, não, isso você não pode fazer. Vai fazer mal para a tua coluna. Sem conhecer o Aikido, porque o Aikido não é conhecido assim como o Judô, o Karatê, o Jiu-Jitsu, como essas outras modalidades, concorda? Então, se ele fizer isso, ele está arriscado a perder um candidato como aluno. E eu fiz para resolver essa questão, o que eu fiz? Há uns anos atrás treinava conosco uma pessoa assim, de alto nível, né? E ele tinha hérnia de disco nas costas. E ele foi perguntar para o médico dele, que era o Dr. Santin, da clínica Oswaldo Cruz, lá do Paraíso, aqui de São Paulo. É uma clínica assim, formidável. Na parte ortopédica é uma das melhores da América Latina. Mas como essa pessoa ele tinha muita influência, ele consultava, esse doutor Santin fazia o acompanhamento médico dele. Inclusive estava se analisando se seria necessário fazer uma cirurgia ou não. E essa pessoa, ele estava relutando em fazer a cirurgia da coluna. E aí ele perguntou para o doutor Santin, eu posso fazer Aikido? O doutor Santin falou assim, não pode. Aí ele perguntou assim, mas o senhor conhece o Aikido? Ele falou, eu não conheço, mas é arte marcial, não pode fazer. E aí aconteceu o seguinte, pelo poder de influência de uma pessoa importante, falou assim, vamos fazer o seguinte, doutor, o senhor vai assistir o treino. E o doutor Santin veio com essa pessoa, né? Aí começamos o treino e eu falei, doutor Santin, eu vou fazer um treino como faço normalmente com ele aqui. Se eu fizer algum movimento que o senhor constate que pode prejudicar a hérnia de disco, a coluna dele, o senhor me fala. Tá? Doutor Santin, ele é conhecido, tá? Muito conhecido. E aí fizemos o treino inteiro, com tudo que tinha direito, viu? Ichikyo, Shihonage, o Shirokemi, porque essa pessoa já tinha treinado, ele foi o primeiro faixa preta que o professor Kawai deu aqui no Brasil, quando veio em 1968. Nossa! Isso é história, hein? Então, ele era uma pessoa da família Scarpa. Tá? Ai, sensei. Tá, então, uma pessoa que já tinha um certo gabarito. Eu fiz o treino inteiro como uma pessoa, como se fosse um treino normal, para qualquer um. Chegamos no final do treino, eu falei, doutor Santinho, o senhor não me interrompeu nenhuma vez. O que o senhor concluiu em relação ao nosso treino? O doutor Santinho falou assim, pode treinar o Aikido. Opa! Tá? Pode treinar. E durante muito tempo essa pessoa treinou comigo, tá? Sem problema nenhum. E algumas vezes melhorava, e teve uma vez que antes, um pouquinho logo no comecinho, ele foi sair do carro, deu um mau jeito, nossa, quase que ele não conseguiu sair do carro. Para ver o estado que estava a coluna dele, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Não pode chegar para uma pessoa que queira conhecer o Aikido, que esteja interessado, ou para algum iniciante que eventualmente sinta alguma dor em alguma região, chegar e falar assim, vai... Opa, deu uma travadinha. Praticar. E às vezes dessa pessoa não resolveu de completo, mas conseguiu treinar, conseguiu se mais evoluir, fazer exames de faixa tal, né? E cônscio daquele problema que ele tinha. Então,
É muito importante ter alguns conhecimentos e como conduzir problemas de saúde, de qualquer um deles, hein? Que é o outro, por exemplo, é o de ficar sentado em 6A, Sensei, né? Sensei, Sim. deixa eu só fazer uma observação. Já são 7h30, né? Se o senhor quiser deixar uns 15, se o senhor quiser deixar uns 15, 10 minutos para o final, a gente não fez só a primeira pergunta. Então, eu sei que tem muita coisa para falar, Sensei. Mas assim, Tá. Sensei, desculpa interromper o senhor, né? Mas eu vou pedir para o senhor, se puder resumir isso, porque tem umas outras perguntas que são bem interessantes, que não envolvem somente a saúde, mas conhecimentos técnicos, teóricos, filosóficos, né? Então essa parte da saúde, o que o senhor poderia concluir, Sensei? Desculpa. Não, só concluir da questão do 6A, né, que a gente fica muito tempo em 6A e teve pessoas que se queixavam da interrupção sanguínea nos membros inferiores, até que ponto isso seria prejudicial, certo? Então o doutor Alexandre deu esclarecimento, explicou. Então todo instrutor nosso sabe o limite, até onde fazer 6A, né, e eventualmente quais os problemas que possam surgir. Eu citei 2 casos, mas são infinitos casos. São inúmeros, né? E só para dizer, só para concluir, dar um aspecto final aí, no último FCI, a gente, além de dar essas explicações, nós fazemos pesquisas, né, em função da população, e a gente chegou no último FCI, não sei se você lembra, qual é o movimento do Aikido que provoca mais lesão? Você está perguntando para mim, Sensei? Você lembra? Se eu não me engano, é o Maikai Ten, né? Maikai Ten, né? E durante o FCI teve uma pessoa que se lesionou no FCI, lembra? No Maikai Ten. No Maikai Ten, tá? Bom, então vamos em frente aí. Bom, então é importante, toda pessoa que começa... Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Por que os faixas pretas, os instrutores têm que saber? Porque, na verdade, essas pessoas são os líderes do tatame ali, né? São as pessoas que vão servir de exemplo para todos os alunos. Ele vai se fazer pergunta para eles, tipo de qualquer natureza. As dúvidas dos iniciantes, né, sempre vai cair na mão de um faixa preta, de um graduado, para ele responder, né? Então ele precisa responder com solidez de argumentos. Não porque eu ouvi falar, ou fazer o que muito se faz, ou não sei se fazia antigamente. Eu faço porque tem que ser assim, e vocês me obedeçam porque tem que ser assim. Tá? Eu ouvi muito isso antigamente. Quer dizer, isso é o tipo da resposta que não cabe hoje em dia num cenário em que todo mundo tem as informações, certo? Todo mundo sabe o porquê das coisas, certo? Verdade, então verdade. não se pode argumentar e responder dessa forma. Ele tem que explicar como que é o certo e por que é. Então toda etiqueta japonesa, toda forma de se conduzir, todo respeito tem uma razão de ser. Não é por acaso. Né? Então o instrutor tem que saber. O tatame é um cenário de etiquetas, desde a hora que entra, né? A relação Kohai Senpai, iniciante e veterano, é uma relação muito forte em cima do tatame. As posturas, por que se faz desse jeito? Por que se senta em determinada ordem? Por que se faz urei, aquela reverência, né? Então tudo tem o seu motivo, sua razão e por que é feito, né? Então, isso daí já era a próxima pergunta, já que o senhor já está falando, né? Qual é a relevância desse conhecimento filosófico na prática da Aikido? O senhor já está falando dessa questão, né, dos valores, do rei e tal, e essa seria a próxima pergunta, então já peço para o sensei já poder responder, o senhor já estava começando a falar. Então, essa questão da etiqueta, ela está amarrada, essa questão filosófica do Aikido, ela vem, na verdade, vem dos ensinamentos filosóficos de Confúcio, né, no Japão. Então, aqueles princípios de lealdade, de honra, de gi, de shiregi, né? Então, isso daí tudo é a carga da herança da tradição da cultura oriental no Bushido, no Budô. Então,
essa carga também precisa se entender o porquê disso. O porquê, né? Os valores que o Aikido cultua, esses valores de respeito ao próximo, né? De disciplina, de confiança, de lealdade, né? Então isso está intrínseco à prática do Aikido, certo? Então esses valores, depois esses valores vieram para o Japão, se chamou Jukyo, né? E aí, como os valores do Bushido, houve uma pequena mudança, tá? Mas esses valores prevalecem até hoje. E o que é mais importante, além disso, tem a parte filosófica e espiritual, né? Então, o Sensei, ele dava muita importância a essa questão da espiritualidade, né? Então, a gente pode ver fotos dele fazendo oração, porque a grande iluminação do O-Sensei foi a partir do conhecimento que ele começou a ter junto com o Motokyo, né? Então, um dos mestres dele foi o Nizaburo Deguchi, que era o fundador da seita Motokyo, no Japão, né? Então, o Nizaburo Deguchi o Sensei começou a se entusiasmar e querer mais se envolver e entender essa parte espiritual do Aikido, porque até então o Aikido do O-Sensei era de paulada mesmo, era para matar, para ferir, certo? Era o Budô para guerra, não era não tinha nada de harmonia, não. Ele tinha que matar o inimigo, certo? Esse era o propósito. Então, quando o O-Sensei começou a entender melhor essa parte, quando ele começou a descobrir a importância da filosofia, da espiritualidade no Aikido, né, ele começou a incorporar esses conceitos do Aikido, e aí o Aikido, o técnico dele, começou a se transformar. O próprio Kishomaru Dosho tem um livro que ele escreveu, que ele fala que o Aikido que o Sensei praticava no começo, né, e que praticava depois da Segunda Guerra, né, depois de um certo período, começou a se transformar, chegando ao Aikido que nós temos. Não, ele não chegou ao Aikido que nós temos hoje, né? Ele chegou a dar ênfase à questão da espiritualidade. Então, no livro do O-Sensei, que eu tive o privilégio de traduzir junto com o Takimoto Sensei, por que eu fui ler o livro original do O-Sensei? Porque as traduções que são feitas no Brasil, infelizmente, os ideogramas japoneses, eles são interpretativos. Não é assim a tradução literal da palavra. Você não consegue fazer isso. Um ideograma tem várias interpretações. Tá? Então, na tradução entra muito o viés da pessoa que traduziu. Entendi. Tá? Então, só para você, acho que você sabe, que eu já comentei, quando começamos a fazer a tradução, o Takimoto Sensei virou para mim e falou assim: cuidado, hein, Maruyama, esse Deus que o Sensei nós estamos traduzindo, Kami-sama, né, em japonês, que é esse Kami, não é o Deus ocidental que você está pensando, não. Porque no livro, em inglês, está escrito em Deus com maiúsculo. Só que o Deus do O-Sensei não era esse. Eram os deuses do vento, do furacão, do mar. São deuses que estão no shintoísmo. Perfeito. Então começa a primeira barreira dos livros que estão traduzidos do japonês para o inglês, que foi o John Steve que traduziu, e do português para do inglês para o português. Uma grande parte foi traduzida pelo professor Wagner Bull, com muito esforço, com muita dedicação. Nós temos uma literatura vasta, né, graças ao professor Wagner Bull, certo? Mas eu quis ir direto na fonte para entender melhor o significado do kanji. Tá? E digo mais, o Takimoto Sensei, que é teólogo, né, que tem formação superior em teologia lá no Japão, porque ele é pastor da seita do Tenrikyo,
ele fala que ele mesmo não entende. Nossa. Para você ver qual é o grau de dificuldade, o grau de intelectualidade, de evolução filosófica do Sensei. Tá? Então, voltando nessa questão da espiritualidade, nesse livro está escrito assim: Ai wa Ainitsuzu. Um dos textos mais importantes que o Sensei fez. Esse ai, o primeiro ai, está escrito com ai, esse nosso ai, do Aikido, que significa harmonia, né? Ai é amor também, mas esse ai, ele está escrito de outro jeito, com outro kanji, que é o amor ao próximo. Ai. Ou seja, um treino da Aikido, a proposta do Sensei era que se começasse com harmonia, né? Com técnica, vou fazendo Ichikyo, Iriminage, e aí vai intercambiando energias, e com o tempo a pessoa vai ter que transformar esse amor de harmonia em amor ao seu parceiro, ao próximo. Olha que interessante, hein? E isso daí, onde é que a gente vê essa questão do amor? Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Que é a religião. Ou ame ao próximo como eu vos amei, né? Então, essas duas frases são da fé cristã. Tá? Então, o que eu acho importante? Que todo mundo tem que entender, e não é só problema aqui do nosso povo, não, porque tem uma frase do Sensei que ele fala assim, ó, isso aqui eu peguei do livro dele, quem quiser, ó, qualquer referência que eu esteja falando, se tiver em dúvida, entre em contato comigo, que eu falo a palavra, o livro, o nome do livro, a página, e como está escrito em japonês e como foi traduzido para o português. Tá? E tem uma delas que ele fala assim, eu até separei aqui para ler para vocês. Enquanto o Sensei está procurando, só fazer um adendo importante, né? Essas informações que o Sensei está passando, né, nessa entrevista, o Sensei tem uma preocupação grande, né, junto com o Takemoto Sensei, para todos os instrutores que participam do FCI. Né? Ele realiza em grupos, faz a tradução e o debate entre os instrutores. Então, no FCI participam instrutores do Brasil todo, que estão ligados ao Instituto Maruyama, nacional e internacional, né? E nessa interação, uma parte do FCI, dessa formação continuada, né, é falar sobre isso. Então, o Sensei traz esse assunto lá da raiz, né, dentro de uma tradução que o próprio Sensei falou que acaba sendo difícil traduzir, porque os kanjis, até o Takemoto Sensei fala, né, que, nossa, como o Ueshiba Sensei tinha uma evolução, que tinha certas coisas que ele nem acredita. Falou, nossa, que interessante o Ueshiba Sensei fazer isso, né, Sensei? Isso mesmo. Então, só para falar para o pessoal o quanto é importante essa formação continuada, o quanto de conhecimento, não somente técnico, né, de movimentos que todos conhecem do Aikido, mas uma formação mais ampla, com uma boa base, para que cada instrutor dentro da sua localidade consiga dar uma aula com subsídios, dizendo o porquê, aonde, da onde veio, referência. E isso é um diferencial muito grande. Isso dá um passo gigantesco de uma aula embasada ou de uma aula, como o Sensei falou, faz porque eu estou mandando, ou faz porque é assim, faz porque eu aprendi assim e é assim. Então, desculpa interromper só o Sensei enquanto estava procurando ali o material que ele vai falar agora, mas para explicar um pouquinho a mais do que é a formação continuada que o Sensei criou. O mais engraçado, né, engraçado, né, Marcos, que a gente pega um texto em japonês, coloca o vocabulário, né, explica qual o vocabulário de cada kanji e tal, e depois os grupos são convidados a fazer uma frase daquela frase que está em japonês, fazer a frase em português, né?
E quantas vezes a gente não chegou, a frase em português estava exatamente o contrário do que estava escrito em japonês. É verdade, sensei. Isso feito por pessoas que treinam, todos os instrutores, tudo faixas pretas de elevados graus, né? E chegaram à conclusão, né, na tradução de traduzir o oposto. Ai. Então, eu fico imaginando o que, quer dizer, e aí por curiosidade eu fui ver alguns livros, né, que tenham essa tradução em japonês, do japonês para o português, e fui fazer essa checagem, né? E não foi minha surpresa, havia trechos perfeitos, que havia muita semelhança entre o que nós tínhamos traduzido e o livro, mas tinha trechos lá que foram incluídos à revelia do texto original. Eu não sei se existe uma auditoria de tradução, até que ponto existe, porque na empresa você faz uma coisa financeira, um lançamento contábil, tem uma auditoria depois para ver se fez certo, né? Então, isso que o senhor está falando é tão real, porque assim, tem um livro que é de Aikido, que ele fala assim, esteira de treinamento. E eu levei um tempo para entender, né? Esteira de treinamento. Pô, mas tem uma esteira para treinar? Será que é uma esteira tipo de praia, né? Que a gente deita? Aí alguém falou, não, ele está falando tatame. Eu falei, não, mas tatame é diferente de esteira de treinamento. Mas é a forma... olha só, a pessoa provavelmente não treina arte marcial, quem traduziu, ou não sei da onde que, né, ou a forma como ela entendeu, mas eu levei um pouco de tempo para entender. E eu lia lá, durante o treinamento, na esteira de treinamento, na esteira, eu tive essa dificuldade, não estou julgando ninguém, não é falar mal, não entendo dessa forma, mas eu tive essa dificuldade. Até alguém falou, não, ele está falando de tatame, onde a gente treina, tatame. Então, é isso que o sensei está falando, né? Se para falar de tatame, e a pessoa teve essa dificuldade entre línguas, você imagina em kanji japonês, que quem não é japonês, ou traduzir isso aí, a dificuldade, a amplitude e a profundidade disso aí, né, sensei? Olha, para mostrar a dificuldade, Marcos, interrompeu a linha aí. Tem vezes que tem 10 em 1h30, cada 2 vezes por semana, 1h30, são, vamos supor, 6, 7 linhas. Nós levamos, você presenciou uma dessas aulas, a gente levou 1h30 para traduzir um texto de 10 linhas, hein? Para ver essa complexidade. Então, isso aí a gente começou a fazer em 2011, eu tenho até hoje registrado. Depois desse livro, nós traduzimos o livro que chama Bushido e o Cristianismo. Porque eu comecei, como o sensei falou nessa questão do ai e se transforma em amor, essa questão espiritual que até então para mim era deixada em segundo plano, eu esperava que acontecesse para mim, então eu fui procurar, tive a oportunidade de dar o treino para os arautos do Evangelho e tal, e aí eu me aprofundei no estudo da fé católica e vi que tem muita coisa em comum, junto com esse livro que eu li, o Bushido e o Cristianismo, que foi escrito por o Soke do Kendo. Soke é assim, é aquele que prossegue a tradição e os ensinamentos da família. Então ele é responsável pelo estilo Itoryu, que é dos campeonatos de Kendo. Tá? Ele faleceu há 4 anos atrás. Tá? E aí é que eu fui começar a fazer a amarração nessa parte espiritual do Aikido, me fortaleceu. E muito do que o sensei fala, né, a gente vê na religião católica. Mas só essa questão que eu ia procurar aqui no final, eu acabei não encontrando, é assim, o sensei fala assim, que o texto dele é assim, quando eu começo a falar sobre religião, eu sei que tem pessoas que não gostam, mas é porque eles não sabem nada, porque deveria se aproveitar os ensinamentos
para serem incorporados na prática do seu próprio Budô. Essa é a frase do O Sensei, né? Então, essa questão da parte filosófica e espiritual do Aikido. Além, teria alguma questão, Marcos, mais? Sensei, a gente está faltando 10 minutos para acabar, tá? Temos 10 minutos aí. Algumas perguntas o Sensei André fez, eu já tentei dar uma trabalhada, né, que ele fala que era para falar um pouquinho, perguntou lá sobre a interação dos instrutores, né, dentro do FCI, do Brasil todo, que há essa interligação. O Sensei André também lembrou aqui sobre a questão das traduções que o senhor passa para a gente acabou de falar agora, né? E o senhor falou no início sobre a importância da filosofia. Dessa questão, o senhor gostaria de complementar algo? De falar sobre as traduções que o senhor insere no FCI, falar sobre essa interação de todos os instrutores do Brasil todo, que o FCI, né, que o senhor realiza 2 vezes por ano. Vai ser agora, né, Sensei? No próximo final de semana, o FCI, né? Fala um pouquinho pra gente. Online, né? Pela primeira vez em videoconferência. Vamos ver como é que sai, né? Não, eu teria a acrescentar que essa questão do FCI, na verdade, é um conceito assim, em que os participantes dessa nossa grande clã, que tenham uma unidade de pensamento, uma unidade de raciocínio, respeitadas as características individuais de cada dojo, né? Então é uma oportunidade para que todos os instrutores venham, né, que conversem, que troquem ideias, né, que se confraternizem, né, porque essa troca de energia entre todos os instrutores é muito importante, primeiro, né, para reativar, reviver os laços de amizade que unem todos, né, porque afinal o Brasil é grande, a gente não se encontra a miúde, são raras essas oportunidades de encontrar pessoalmente, fazer um contato, fazer um treino, né? Então essa é uma questão. E dentro desse contexto da prática do Budô como sendo um conjunto, a gente começa a desenvolver, começa a entender essa parte dos conceitos do Bushido, dessa questão da parte da confiança, da lealdade entre todos, né, da sinceridade do Makoto, né? Então se pratica em loco essas interações, porque na verdade a prática do Budô, ela tem intrínseco alguns elementos básicos. O primeiro é a confiança, né? Que a gente vai ensinar uma técnica para quem a gente confia e compartilha com essas pessoas que a gente confia, né? O segundo é a questão da lealdade, que é muito importante. Então a gente vivencia essas questões assim, tete a tete, comendo junto, tomando café junto, né? Então essa é a proposta. Tá ok? E até o Sensei, às vezes, uma semana antes ou 2, um pouco de tempo antes, né? O senhor pergunta para todos os instrutores ligados, né, ao Instituto Maruyama se tem algum assunto pertinente que a pessoa acha que é importante para ser debatido, ser falado, ser trabalhado, ser desenvolvido, ser aprimorado, seja tecnicamente, filosoficamente, sobre o corpo humano. Então o Sensei Maruyama, ele nos dá essa abertura, né, avalia, vamos dizer, o assunto mais importante, pensando no coletivo, no grupo, na construção deste grupo. E então isso é muito interessante, porque uma parte do FCI é uma contribuição de dúvidas, né, não só imposta, mas de dúvidas que as pessoas venham ter, assim, pô, Sensei, podia falar sobre isso, tecnicamente, dá para treinar um pouco daquilo, será que é aquilo? Então o Sensei encaixa dentro do cronograma dessa melhor forma. Então eu posso dizer para vocês, eu participo aí há muito tempo, que é maravilhoso a interação com os amigos, rever, contar, né, os feitos, qual a dificuldade, a gente toma café juntos, né, almoça, tem um jantar maravilhoso. E vou dizer para vocês, gente, o Sensei organiza uma alimentação que é fora do comum, né? Tem que chamar a Neuza, tem que ser a Neuza, é mérito da Neuza. A dona Neuza e a equipe dela faz o jantar de sábado o auge, assim, aquele jantar
de primeira, vou dizer para vocês aí, aquele pãozinho de manhã, assim, e é um esforço. Queria parabenizar a dona Neuza pelo esforço que ela faz, das verduras, que ela vai comprar uma semana antes, né? A Simone também está lá ajudando, o Sensei. É um empenho, gente, gigantesco, porque aí vai mais de 70 instrutores que se reúnem na sede do Instituto Maruyama em São Paulo para uma troca de informações fora do comum. Ô Marcos, deixa eu só concluir a minha parte antes das perguntas, gente, desculpa. Que é o seguinte, nós estamos em casa assistindo bastante, a internet está sendo acelerado, o acesso à internet, né? Então, é preciso saber, né, os limites que são técnicas de Aikido. Então, hoje, a gente abre a internet, seja lá Facebook, tem o compartilhamento de muita técnica, muitas informações, tá? Que já não são o Aikido mais que o Sensei imaginava. Tá? Então, vou dizer duas, que eu tenho o texto que ele fala que é totalmente contra a questão de a utilização de armas, kumitachi kumijo, né? Então, o texto está escrito assim, ó. Essa aqui é Kishomada Doshi que escreveu, está no livro daquele que eu ganhei lá no congresso. A respeito da utilização de armas no Aikido, tenho o pensamento convicto de discordar inteiramente, pois o principal significado do caminho do Budô é harmonia e amor, na qual deve ser focado essa doutrina fundamental. Mas ele acrescenta aqui, né, que no caso de Renkawaza, né, a gente não pode deixar, deve se empenhar em estar de mãos vazias e desarmados, mas nas técnicas variantes não se deve descuidar de ataques com armas Kenjo e Tanto. Tá? Isso aqui é o que nós seguimos. Agora, tem muita gente que não leu isso aqui. Então, fica fazendo técnicas que o Kishomada Doshi está escrito aqui. Contrariamente, inteiramente contrária a esse. E outra, tem esse Mochizuki, Minoru Mochizuki, que foi uma pessoa que veio do Judo e depois começou a treinar Aikido, chama Minoru Mochizuki, uma pessoa muito forte, chegou a obter 10º Dan pelo Sensei, que ele começou a fazer o Aikido. Então eu estou vendo na internet hoje técnicas que já o Sensei não concordava com isso. Ele tem uma frase que é brutal. Ele fala assim, que o Mochizuki Sensei fazia isso para justificar a utilização de várias técnicas, vários golpes para dizer que ele teve que enfrentar isso na Europa. Na Europa. Para mostrar que o Aikido era eficiente, né? Então ele teve que usar isso aí. E aí, depois que ele falou assim, Sensei ouvia meu relato tediosamente, mas de repente arregalou os olhos, falou, totalmente errado, é uma heresia. Falando com relação dessas variações de técnicas. Eu fico impressionado que isso está dito de uma das poucas vezes que menciona que ele ficou, você está errado, vociferou, exprimindo uma expressão de raiva em todo o seu semblante com lábios trêmulos. O Sensei falando isso para o Minoru Mochizuki, está escrito no livro do Minoru Mochizuki. Tá? Então, hoje eu vejo que o pessoal está fazendo técnicas que já estão fora do Aikido. Não pode falar que um Sutemi Waza, que é do Judô, é Aikido. Então está aparecendo, porque a internet, a pessoa imagina uma coisa, a pessoa ouviu falar de Aikido, faz 2, 3 treinos e se julga no direito de postar na internet o que ele acha verdadeiro, sem pesquisar, sem estudar.
Então, um instrutor, uma pessoa que já é faixa preta, ele tem que separar, olhar a internet e falar assim, não, isso não é Aikido, o Aikido para aqui. Isso aí é outra coisa que está denominando o Aikido, com o nome de Aikido. Por quê? Porque começa a se deteriorar o verdadeiro objetivo do Aikido, que não é fazer comparação com essas outras modalidades. Então, naquela palavra Masakatsu Agatsu Katsu Hayahi, né, que todo Aikido desse faixa preta deve saber, que o Sensei falava, na última é ganhar de seus próprios inimigos dentro de um conceito de justiça, isso rapidamente, né? Então, outra coisa que o faixa preta tem que saber, que na medida que ele começa a comparar o Aikido versus Karatê, Aikido versus não sei o quê, está entrando numa seara que não tem nada que ver com o Aikido. Muito pelo contrário, é a antítese do Aikido. O sensei ficava maluco quando ele via esse tipo de coisa. Porque a proposta não nossa, todo mundo sabe, é vencer as nossas inseguranças, os nossos instintos, né? Não é provar que a técnica nossa é melhor que a do outro. E eu vejo isso daí direto na internet. Aikido versus não sei o quê, Aikido. Então, isso eu explico no próximo UFC. Eu vou explicar, vou dar o texto direitinho para vocês lerem. Vou pegar vídeo dessas pessoas que estão mostrando isso daí, né? E para que todo mundo entenda o que o sensei queria com o Aikido, qual o objetivo, qual é o fundamento do Aikido, né? E eu estou vendo que agora está desvirtuando cada vez mais. Então eu acho cada vez mais importante a questão do FCI. Aí, Sensei. Sensei, a gente encerramos. Perto do final aí, eu já queria aproveitar para agradecer os amigos. Olha, 1 hora passou assim, ó, muito rápido, né? Faz o seguinte, Marcos, anota as perguntas e me passa e pega vamos responder essas pessoas aí. A princípio, o que foi colocado aqui, eu já estava conversando com o Sensei. O Sensei André colocou algumas coisas e eu já fui falando com o Sensei aqui, né, dentro das observações, assim, não foi muito uma dúvida, mas foi colocações das pessoas. Acredito que já entrou. Mas se não entrou, então pessoal, se quiser mandar, pode mandar via direct, ou contato direto com o Sensei Marioma, ou direto comigo, eu passo para o Sensei, a gente faz uma outra live, se for uma necessidade, falar sobre o assunto aí. Né? Então eu já queria agradecer a todos pela possibilidade de estar junto com vocês, falar da importância da evolução de todo graduado no Aikido, conhecimento técnico, filosófico, dessa área da saúde, enfim. O meu muito obrigado, Dom Arigatô. Sensei, deixo a palavra com o senhor para a gente encerrar essa live. Tá, obrigado. Obrigado, Marcos, aí pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Nessas entrevistas você está enriquecendo o conhecimento do Aikido no Brasil, não só o Aikido, e todas as interfaces onde o Aikido pode estar presente. Parabéns por esse trabalho. Eu queria agradecer a todas as pessoas que ficaram atentas aí e escutaram a nossa entrevista. Queria agradecer ao Luciano, do grupo Aikido 2020, que é um grupo que foi criado com alguns líderes de algumas organizações aqui do Brasil, que pretende passar uma borracha no passado e partir para trabalhos em conjunto, né, para o crescimento do Aikido aqui no Brasil. Então é o Luciano, tá? E ele foi divulgado dentro desse nosso grupo aí. Então, para aqueles que vêm desse grupo, eu queria agradecer. Muito obrigado a todos e obrigado a Neuza aí pelo suporte sempre aí. E vamos começar no dia 14, viu, Marcos? Dia 14 estamos começando aí, com todo o protocolo os treinos na sede? De higiene e sanitários aí, tá? Então, hoje a gente já fez uma limpeza, então estamos todos prontos aí para recebê-los, ok? Boa, obrigado, muito Marcos. Legal. Sensei, muito obrigado a todos. Um ótimo sábado, um ótimo domingo aí. Obrigado. Vai lá, Yasumi Nasai. Boa noite, Sensei. Yasumi Nasai.